você estar aqui nessa noite. Queria também agradecer nossos irmãos, a Fernanda, o Samuel, que abriram mão ali da terça-feira. Vocês observaram que a nossa escala, ela vai ser na casa do João Vitor. João Vitor, para os irmãos que conhecem, ele caminhou com a gente um tempo atrás, não é? E ele afastou dos caminhos do Senhor. E a nossa irmã Fernanda encontrou com a mãe dele durante essa semana, e ela disse que gostaria de que fizéssemos o grupo de crescimento na casa dela, fizéssemos um encontro na casa dela, e porque o João Vitor está com desejo, né, está demonstrando desejo de voltar para a casa de Deus, né? Então convido, irmãos, a vocês participarem. Vamos lá, todos nós, todos que pudermos, participarmos ali na casa. Depois, se puder colocar o endereço lá no grupo. E terça-feira, às 19h30, nós estaremos ali, estaremos fazendo o grupo de crescimento, o primeiro grupo de crescimento desse ano ali, na casa do João Vitor, e já é um grupo de evangelismo, de recuperação e de salvação e de cura, em nome de Jesus, que a vida dele seja restaurada para a honra e glória do Senhor, e que Deus abençoe também os nossos irmãos. Aí fica o encontro lá na próxima, né, no próximo mês, na casa dos irmãos. Glória a Deus. Caros irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e nós estamos nessa caminhada dos tesouros de Davi, e nós começamos no primeiro domingo do mês, e o salmo foi o salmo de número 2, e hoje, tesouros de Davi, salmo de número 3, então abra sua Bíblia no salmo 3, nós vamos fazer a leitura desse salmo, e o título da mensagem é: Do Senhor é a salvação, do Senhor é a salvação. Vamos nos colocar em pé, e vamos ler esse salmo, meus irmãos. Salmo de número 3. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Ó Senhor, nós lemos a tua palavra aqui, a tua palavra foi lida, Salmo número 3, Salmo de Davi, e nós clamamos agora que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, abençoe teu servo para trazer a mensagem, Senhor, conforme o Senhor escreveu, conforme é o teu querer, e abençoe, Senhor, que cada irmão aqui receba com os ouvidos, Senhor, abra os ouvidos, o entendimento, o pensamento, tira toda a distração da nossa vida, tira, Senhor, o nosso olhar às vezes para aquilo que não interessa agora, o nosso pensamento às vezes distante, às vezes o celular nos chamando a atenção para alguma coisa. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus, neste momento, nessa noite. Abençoa-nos e nos edifique em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, socorro, SOS, Mayday, não é assim? Você conhece essas palavras, não é? São palavras que estão relacionadas a um grito, a uma fala que está pedindo ajuda, uma ajuda externa, uma ajuda urgente. E quando a pessoa está nessa situação de dificuldade, ela não pode se salvar, por isso que ela grita socorro, SOS, Mayday. Em inglês eles usam muito Mayday, pedindo um auxílio externo, um socorro externo. E aqui no texto, então, nós vemos essa situação em que Davi se encontra num momento difícil, no momento de perseguição, e ele percebe que apenas o Senhor poderia salvá-lo. Nós vimos aí no título desse salmo, o título do salmo indica qual que é o seu contexto, e o contexto é o seguinte: Davi estava fugindo de Absalão, seu filho. Estava fugindo de Absalão, seu filho. Absalão queria matar o próprio pai. E por que o filho queria matar o pai?
Aminon, também filho de Davi, ele tinha feito um incesto com Tamar, da sua irmã. E Absalão ficou indignado com aquela situação. E o que ele fez? Foi vingar e matou Aminon. Com medo de ser vingado, Absalão fugiu para Gesur durante 3 anos. Após ficar 2 anos em Jerusalém, ele busca a presença de Davi, e Davi o recebeu com afago, não é? Mas após isso, o que Absalão fez? Juntou carros e homens e começou a julgar o povo, roubando a posição do pai, roubando os corações dos israelitas. Ele chegava assim: olha, o rei lá não julga você bem não, eu estou aqui, vou julgá-lo. E começou a conquistar, a persuadir os israelitas, e começaram a seguir Absalão. E Absalão foi com esse plano dele ali. Ele foi para Hebrom e procurou então usurpar o trono de Davi. Ele foi conspirando, e a conspiração foi crescendo contra o rei. Se você vai lá em 2 Samuel 15:14, você tem o seguinte texto: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então Absalão passa a perseguir Davi, e Davi ficou com medo de ser ali morto pelo próprio filho. Eu vou ler novamente esse salmo de outra forma. Veja o que ele diz então, dentro desse contexto que agora os irmãos ouviram. Ele diz assim: ó Senhor, eu tenho tantos inimigos, tanta gente que está se rebelando contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca vai te livrar. Ah, Deus, mas o Senhor é o meu escudo ao meu redor. O Senhor é que me protege. O Senhor é a minha glória. O Senhor é que me faz andar de cabeça erguida. Clamei ao Senhor em alta voz, e Ele me respondeu do seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei-me em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de dezenas de milhares dos inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Salva-me. Acerta os meus inimigos, Senhor. Acerta no queixo, quebra os dentes deles, os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, de ti vem a salvação. Abençoa o teu povo. Podemos destacar então, meus irmãos, esse versículo de número 8. Vamos ler juntos o versículo de número 8. Diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação. Spurgeon, comentarista bíblico, ele diz o seguinte: pesquise a Bíblia, leia do início ao final, faça isso de mente aberta, e você vai ficar convencido que a doutrina da salvação somente pela graça, é a grande doutrina da palavra de Deus, do início ao fim. Do início ao fim. Qual a proposição desse salmo, meus irmãos? A proposição é a seguinte: o Senhor é a salvação do seu povo nas perseguições mais próximas. O Senhor é a salvação do seu povo nas perseguições mais próximas. E quais então são os aspectos dessas perseguições? Em primeiro lugar, que os inimigos são muitos e em crescimento. Olha, leia comigo o versículo de número 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Não é assim que o salmista está dizendo? Davi lamenta pelo crescimento dos seus inimigos. O aumento foi tão grande em número e também em tipo, todo tipo de perseguição, e nesse caso aqui até a família, até o próprio filho estava perseguindo. Absalão era seu filho, e Davi muitas vezes falava, ele amava Absalão, mas Absalão queria matar o pai, queria destruí-lo, e Davi lamenta, não apenas pelo crescimento, mas por saber que ele mesmo merecia, né? Merecia? Por que merecia? Porque quando voltamos e conhecemos a história de Davi, nós sabemos que Davi teve um caso com Batseba. E depois que ele teve esse caso, o Senhor disse a Davi o seguinte: olha o que Deus falou com ele: na sua casa não faltará a espada. A Bíblia Herança Reformada comenta assim: apesar de Davi ter consciência de merecer, ter consciência de que ele merecia passar por aquelas provações, ele apela pela misericórdia de Deus.
As pessoas também tinham esse sentimento de que Davi não seria salvo, né? Eles também olharam e falaram: agora já era, Absalão tomou conta, agora vai perecer, o rei vai perecer. Veja o versículo de 2, diz isso, leia comigo. Diz assim: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eles acreditavam que era o fim de Davi, essa situação toda. Contudo, Davi, meus irmãos, ainda buscava uma salvação em Deus, e por isso ele clama confiante. Leia comigo o versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. É igual o texto que nosso irmão leu de Jonas 2. Jonas também não tinha solução. Por quê? Jonas estava dentro do peixe. Quem que ia tirar ele de lá? Como é que ele poderia sair de lá? Também estava numa situação que era acabada. Mas ele clama ao Senhor, e ele, no final do texto, nosso irmão leu, ele diz assim: do Senhor é a salvação. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, o crente também possui inimigos. São tantos que querem se levantar contra a igreja, contra o povo de Deus, querem destruir a linhagem de Davi, a linhagem santa. Até muitos de perto, colegas de trabalho, escola, familiares, temos essa situação, né? Assim como Davi, muitas vezes os inimigos se levantam e se levantam até com a falha do crente, porque o crente erra também, e aí quando ele erra, fala: agora sim, agora nós vamos destruí-lo, não é? Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos, e podemos cair. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é que pode dizer que nunca pecou? 1 João 1:8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós merecemos a perseguição, merecemos a punição. Algumas vezes a pessoa fala assim: é o diabo que está querendo me derrubar. Pode ser, mas em outras vezes nós merecemos a punição. Então o que o crente faz? Clama a Deus. Faz como Davi: Deus, eu preciso do Senhor. Do Senhor vem a salvação. Socorro, Deus. E é por isso que vemos Jesus na sua obra maravilhosa. E na sua obra maravilhosa, o próprio Cristo também foi perseguido. Foi perseguido. Jesus fugiu atravessando o ribeiro de Cedron, quando o seu povo se rebelava contra ele. E aí ele foi para o jardim do Getsêmani. E Jesus foi perseguido pelo seu próprio povo, meus irmãos. Spurgeon comenta assim: recordemos os exércitos incontáveis que atacaram o nosso Redentor divino, as legiões de nossos pecados, as hostes de demônios, as multidões das dores físicas, os exércitos das desgraças espirituais e de todos os aliados da morte e do inferno que se reuniram e batalharam contra o Filho do Homem. Jesus foi perseguido, Davi foi perseguido, nós também somos perseguidos. Segundo lugar, qual o segundo aspecto que nós vemos nesse texto? É que o Senhor é quem dá a vitória contra os inimigos. Vamos dizer isso? O Senhor é quem dá a vitória contra os inimigos. Então leia comigo o versículo de número 3. Diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Então Davi tinha consciência que a vitória só poderia vir de quem? Do Senhor. A proteção de Deus, com ela ele poderia ficar tranquilo. Ele estava fugindo do seu próprio filho, mas o Senhor era o seu escudo. E essa palavra que é utilizada aí, o broquel, né? Spurgeon comenta que essa palavra no original significa uma proteção pequena, redonda, que envolve totalmente o homem, um escudo que envolve totalmente de cima e embaixo, em volta, por dentro, por fora. E Absalão então não conseguiria destruir Davi, pois quem que era o broquel de Davi? O próprio Deus. Deus o protegeria. E a vitória viria com a exaltação, pois o texto diz: és a minha glória, és o que me exaltas. Absalão queria se exaltar diante de Davi, não é? Ele queria tomar o trono e acabando com a sua vida. Todavia o Senhor exaltaria a Davi, que era o seu ungido. A vitória viria com a destruição do inimigo. Leia comigo o versículo de número 7, diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu,
pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Veja que Davi canta isso mesmo sabendo que Absalão, que era o seu filho, era seu inimigo naquele momento. Ele tinha consciência de que os que se levantavam contra o ungido de Deus não prevaleceriam. Ele tinha essa consciência desde quando ele não era rei. Saul era o rei e Saul perseguia. E ele teve até chance de matar Saul, e o que ele fez? Não matou. E os amigos dele, os companheiros dele, viram dentro da caverna: mata logo, Saul está te perseguindo, mata aí. Não, quem sou eu de tocar no ungido do Senhor? A consciência dele. Agora ele, como rei, ele era o rei aqui nesse cenário, e o filho dele estava se levantando contra ele. Meus irmãos, hoje, quem dá a vitória ao povo do Senhor? É Deus, meus irmãos. Deus continua dando a vitória. É Ele quem nos protege, meus irmãos. Veja esse texto de Lucas 21, 17. Olha o que o texto diz: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Jesus está dizendo isso. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Jesus está dizendo assim: eu vou guardar vocês. Ah, que maravilha! Jesus nos protege dos nossos inimigos. Olha o comentário de Spurgeon: que escudo é Deus para o seu povo? Ele impede os dardos inflamados de Satanás que vêm de baixo, e as tempestades das provações que vêm de cima, ao mesmo momento em que fala que a tempestade interior se acalme. A que vem de baixo, ele protege. A que vem de cima, ele protege. A que vem de dentro, e quantas vêm de dentro? Quantas tempestades vêm de dentro do nosso coração nos atormentando? Ele também nos guarda, nos acalma. Glória a Deus. Mesmo não sendo dignos, Jesus se colocou no nosso lugar para nos dar essa salvação. A salvação vem pela misericórdia do nosso Senhor. Ele mesmo sofreu para salvar o seu povo, e a sua graça é tão maravilhosa, meus irmãos, que o que crê nele será exaltado e viverá na glória eterna. Ele não só nos salvou dos nossos pecados, da morte, da perdição, mas ele vai nos exaltar por causa da misericórdia dele somente. O Senhor então dá descanso ao crente, e o dará também esse descanso eterno por toda a eternidade na presença dele. Glória a Deus. Terceiro lugar, que aspecto nós podemos ver dessa salvação nesse salmo, meus irmãos? Que Deus traz confiança ao seu povo. Vamos dizer isso? Deus traz confiança ao seu povo. Então leia comigo o versículo de número 5, versículo 6. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenha medo de milhares de um povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então, mesmo nessa situação difícil, mesmo diante do perigo forte contra Davi e os da sua própria casa se levantando, ele confia no Senhor. Confia no Senhor. O perigo não tirou o sono de Davi. Às vezes alguma coisa tira o nosso sono, né? Eu mesmo acordei essa madrugada, não dormi mais. Não sei dizer o que aconteceu. Por quê? Talvez para ilustrar aqui isso para os irmãos. Não dormi mais. Muitas coisas tiram o nosso sono. Contudo, Davi está dizendo: olha, eu não estou perdendo o sono não, porque o Senhor está comigo. A perseguição não trouxe medo a Davi. Absalão tinha aparelhado carros, cavalos e guerreiros para ir contra Davi. Absalão convenceu muitos que estavam próximos ali do rei a se rebelarem contra ele. Mas isso não o fazia temer. Eles estavam de todos os lados cercando Davi, mas ele confiava no Senhor que está acima de todos eles. Provérbios 15:3, meus irmãos, olha que texto interessante. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está conosco, está vendo a nossa vida, está nos protegendo, está a favor da nossa causa, e também está vendo o que os maldosos fazem, do que aqueles que perseguem o povo de Deus fazem. Deus está conosco, meus irmãos. E essa confiança então, essa confiança a Deus nas aflições, né, ela acalma o homem.
São aflições extremas aqui no caso de Davi, extremas, né? Mas essa confiança não vem dele mesmo, porque se vem da gente mesmo, a gente não consegue se acalmar. Já viu aquela pessoa que não consegue ficar tranquila? Está sempre preocupada? Normalmente a pessoa que não tem Deus é assim. Ela não consegue ficar tranquila, sempre está preocupada com alguma coisa. Mas quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, olha o que Spurgeon comenta, ele fala assim: essa quietude do coração do homem, que vem pela fé em Deus, é obra de qualidade superior do que a decisão natural de coragem do homem. Trata-se da operação da graça do Espírito Santo de Deus, que sustenta o homem acima da natureza. É o Espírito Santo, então, que nos dá essa tranquilidade, essa calma. Hoje, o crente continua confiando em quem? Em Deus. Por mais que passaram-se anos e anos, milhares de anos, e por mais que a sociedade, a grande parte da sociedade não acredita em Deus, e ainda ridiculariza quem acredita, nós somos chamados do Senhor e nós confiamos no Senhor. Ele continua guiando a história. Jesus Cristo está com o crente em todos os momentos. Veja esse texto final de Mateus 28. Mateus 28, 20, Jesus fala assim, ensinamentos finais dele com os discípulos. Ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o ano de 2000. Não, né? Por que eu estou falando 2000? Porque tinha gente que achava que o 2000 ia acabar, né? Não sei se você achava assim. Os que nasceram depois não vão falar, né? Os que nasceram depois nem sabem dessa história, mas quem nasceu antes de 2000 fica com medo, né? Que 2000 não chegaria. Jesus não fala até o ano 2000. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não há o que temer, meus irmãos. O crente não teme ao homem. O crente teme a quem? A Deus. A Deus. Lucas 12, 4. Lucas 12, 4 e 5 diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos a quem deveis temer. O que o homem pode fazer no máximo com a gente? Tirar a nossa vida aqui nessa terra. E se isso acontecer, nós estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Agora, quem não tem Deus, aí esse tá lascado, né? Porque esse, ele pode se proteger aqui de tudo, tentar se proteger ao máximo, e vem um vírusinho que ele nem conhece, nem viu, nem percebe, entra nele e ele morre na sua redoma protegida. E aí ele vai dar contas a quem? A Deus. A Deus. As pressões do mundo, meus irmãos, as perseguições físicas, as perseguições psicológicas, as perseguições da mídia, as perseguições econômicas, financeiras, as dificuldades políticas, nada disso pode destruir o crente. Nada. Apenas Deus pode fazê-lo. Então, o verdadeiro crente não teme o mundo e os inimigos de Deus, pois eles já estão derrotados. Concluindo então, meus irmãos, o Senhor é a salvação do crente contra os inimigos, mesmo que sejam os mais próximos, como o caso aqui de Absalão e Davi, né? E crescentes, tudo que ele armou para Davi. O Senhor é aquele que dá a vitória por meio de Jesus Cristo, vitória conquistada na cruz do Calvário, vitória conquistada que dá vida eterna. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós viveremos clamando pela salvação do Senhor. Quando tivermos em dificuldades, em momentos de desespero, pois estamos sujeitos, em momentos que ficamos desesperados, é interessante ver que o Salmo, Davi abre a alma dele nos Salmos, né? E também nos faz abrir, porque ele vai mostrando assim os temores dele, a angústia dele, e depois ele mostra onde que ele confia, em quem ele confia. E isso acontece conosco. E o Salmo está nos dizendo então que ao invés de desistirmos, devemos buscar a fé no Senhor. Ao invés de jogar a fé fora, muita gente fala assim, começa a passar por dificuldade e faz o quê? Apostata da fé,
abandona a fé, nega o Senhor. Já viu gente fazendo isso? Nega o Senhor. Eu não confio em Deus, não. Nega. Ao invés de fazer isso, irmãos, devemos fazer o contrário, correr para o Senhor. Corramos para o Senhor. É Ele que tem a salvação, Ele que tem a solução dos nossos problemas neste mundo, Ele que pode nos salvar dos inimigos que a gente vê e os inimigos que a gente não vê, os inimigos espirituais. Meus irmãos, só Ele pode salvar de nós mesmos, porque se nós fizermos a nossa vontade da carne, nós vamos para o inferno. Só Ele pode nos santificar. Esse é o tema do nosso ano, santificação. Só Ele pode fazer isso, e Ele vai fazer, e vai nos levar até o final. Olha o comentarista Thomas Watson, ele diz assim: quando a oração vai na vanguarda, no devido tempo a libertação vem na retaguarda. E aqui nós podemos de novo lembrar do versículo 2, versículo 9, parte B, versículo 9 de Jonas 2:9, que diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Então, se a salvação pertence a Deus, clamemos para que Ele nos salve. Oremos para que Ele nos salve, para que Ele salve a nossa família, para que Ele salve os nossos vizinhos, os nossos familiares, a nossa nação. Segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos confiando nessa salvação. Nós vamos orar e pedir, vamos confiar. Independente da situação, independente dos inimigos que se levantem, se são esses inimigos externos ao nosso redor, o Senhor pode nos salvar. Se são os inimigos espirituais, o diabo e seus anjos, ou se é o inimigo interno da nossa alma, o nosso pecado, Ele pode nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar, e Ele vai fazer isso. Confiemos no Senhor. Devemos orar e confiar nele, que Ele está nos conduzindo, nos levando para a cidade santa. Eu gosto de dizer que nós estamos aqui indo para a cidade santa, caminhando para a cidade santa. Quando tem visitante, eu gosto de dizer isso: a gente está caminhando. Se você quiser ir junto com a gente, nós vamos, não é? Vamos juntos para a cidade santa. Como viveremos, irmãos? Em terceiro lugar, viveremos temendo a Deus e não aos homens. Façamos como Davi, não temamos ao homem. Às vezes a gente fica com medo do homem demais. Isso não quer dizer que nós não devemos ser prudentes. Devemos ser prudentes, não é? Sabemos que estamos num mundo caído. Então, lá na sua casa, você vai colocar né? Deixa a porta aberta, vou nem fechar não, que Deus está aqui. Não, você pode colocar uma chave lá? Posso. Então ela tranca. Não é? Eu tenho um negócio, não vou proteger, deixa lá. Não, proteja. Você pode fazer, proteja. Mas não é isso que vai garantir a vitória. É o Senhor. Não teme o homem em demasia. Tem gente que fica desesperado e faz de tudo e nunca vai resolver, porque o homem pode entrar em qualquer lugar. Você já viu o ladrão como é que faz? O cara entra e você põe um carro com trava carneiro, com não sei o que, o cara vai lá, consegue tirar tudo? Como pode? Só o Senhor. Então não devemos temer o homem em demasia, devemos temer sim ao Senhor. Muitas vezes nós tememos mais aos homens, esquecemos que Deus está conosco e está nos vendo. Aí a gente vai e pratica o pecado tranquilamente, sem temer a Deus. Que lógica é essa nossa? Davi está nos chamando a consciência. Não temamos ao homem, sim a Deus. Atos 5:29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, meus irmãos, temamos ao Senhor, confiemos nele e oremos para que Ele nos salve, para que Ele salve a nossa família, para que Ele salve o nosso país para a honra e glória dEle. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os teus olhos. Quero orar por você que quer confiar mais em Deus, fique de pé. Você que quer temer mais ao Senhor e temer menos aos homens, fique de pé, eu vou orar por você. Você que quer clamar para que Deus confirme a salvação na sua vida, fique de pé, eu vou orar por você. Santo Deus, nós clamamos ao Senhor agora, depois de ouvir a Tua palavra maravilhosa, palavra dita ali por Davi, inspirada pelo Teu Espírito Santo, e que nos fala hoje que do Senhor é a salvação, ela pertence ao Senhor, e nós clamamos então: salva-nos, Deus, salva-nos deste mundo caído, esse mundo que está indo para o inferno,
Salva-nos, Deus, salva-nos da nossa própria alma, que muitas vezes quer fazer o que é mal e não o que é bom. Salva-nos, Deus. Tenha misericórdia, guarda a nossa vida. Não deixa, Senhor, que nós vivamos com temores neste mundo, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Abençoa-nos, Deus. Dê-nos confiança mais e mais na Tua palavra e na Tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, clamamos ao Senhor, fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa alma. Abençoe, Senhor, cada irmão que levantou, que quer que o Senhor abençoe o coração dele. Esteja com eles, trazendo a Tua graça, trazendo a Tua paz, trazendo a confiança e certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós clamamos a Ti e confiamos no Senhor, na Tua palavra que é verdadeira, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, podemos assentar. Nós vamos passar para a nossa ceia, para a ceia do Senhor neste momento. Eu queria que você, enquanto nós vamos deslocar ali para a mesa, eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 23. Enquanto isso, eu vou passar para a mesa, os irmãos vão me ajudar aqui nesse momento. Meus irmãos, esse texto é um texto que Paulo nos ensina a respeito da ceia do Senhor. E ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo nos ensina, então, que devemos examinar a nossa vida. Examinar. Por que a igreja presbiteriana não serve a ceia para crianças? Porque esse texto nos chama a examinar a sua vida. A criança não tem ainda essa condição. Mas aí quando ela vai se tornando adolescente e ela vai tendo essa consciência, ela começa a entender, ela começa a examinar. Aí ela fala: eu preciso do Senhor. Senão eu não tenho salvação. Eu não tenho salvação. Se Jesus é salvação e eu não vou até Ele, como eu vou fazer? Então Ele nos ensina isso. E aí na nossa igreja, depois que o adolescente chega nessa consciência, e ele faz então a profissão de fé. Ele passa por um curso da doutrina da fé cristã, onde ele vai pegar as principais doutrinas bíblicas e vai entender que realmente precisa do Senhor. E ele vem à frente e professa a fé. Ele fala assim: eu quero seguir Jesus, na frente de todos. E ele passa então a ser um membro comungante, participante da ceia do Senhor. E depois que ele passa isso, aí passa os anos, ele continua fazendo o quê? Examinando o seu coração. Aí ele já não é mais adolescente, ele é um jovem. Aí ele é um adulto. Aí ele passa para a terceira idade, para a quarta idade, para a quinta idade. E ele examina o seu coração e fala: cada dia mais, Senhor, esteja comigo, pois eu preciso do Senhor. E esse momento é especial por isso, porque agora nós obedecemos a ordenança de Jesus, e Jesus fala: tomai e comei, isso é o meu corpo. O pão representa o corpo de Cristo, o cálice, o vinho representa o sangue de Jesus, e que foi vertido por nós.
e corpo que foi entregue por nós ali na cruz, para que tivéssemos a salvação, pois do Senhor é a salvação. Vamos fazer isso neste momento. Nós vamos participar da ceia. O nosso irmão presbítero em disponibilidade, Sidney, vai fazer a distribuição dos elementos. Mas examine o seu coração primeiro, feche teus olhos, clame ao Senhor para te curar, para te perdoar, para te santificar. Deus, nós clamamos ao Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador. Nós dependemos do Senhor para a nossa vida. Nada podemos fazer sem o Senhor. E assim como Davi, e assim como ensina Paulo, examinamos o nosso coração e pedimos: Senhor, salva-nos, santifica-nos, perdoa-nos e guia-nos, Senhor, pela vereda eterna, em nome de Jesus. Consagramos os elementos, o pão e o vinho, para que sejam parte dessa ceia, a santa ceia do Senhor, conforme a ordenança de Cristo para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, você que está em comunhão com a igreja, é membro comungante, vamos participar dessa ceia, e nós vamos, enquanto isso, cantar o primeiro verso do hino 269. Que Deus abençoe. Senhor Jesus disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." Vamos participar do primeiro elemento da ceia em temor ao Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim." É o sangue de Jesus que nos dá vida, vida eterna. O sangue representa a vida. E o sangue de Cristo, vida eterna. Louvado seja Deus. Podemos ter essa certeza, não porque os homens prometem, não porque nós temos condição de chegarmos à vida eterna sozinhos, ou com a nossa tecnologia, ou com a nossa ciência, ou com a nossa força, mas através do sangue de Jesus, que purifica de todo pecado e nos permite, então, estarmos diante de Deus novamente. Louvado seja o Senhor. Vamos participar, fique de pé novamente, você que vai participar. Nosso irmão vai distribuir enquanto nós cantamos o segundo verso do hino 269. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador.
Louvado seja Deus. Esse é o meu sangue que é dado por vós. Bebei dele todos, diz o Senhor Jesus. Vamos participar então, meus irmãos, do segundo elemento para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. É o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos limpa, é o Senhor que nos transforma, não é? O cântico diz: por Jesus tem com Deus comunhão. O teu sangue transforma, Senhor. O teu sangue nos torna, Senhor. Nos torna mais próximos dele, nos transforma para nos colocarmos diante dele a cada dia. Louvamos a Deus com o último verso desse cântico 269, hino 269. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Glória a Deus. Feche teus olhos, irmãos. Louvemos ao Senhor nessa noite, porque somos libertos, livres, e estamos na presença do Senhor. Ele vai nos guiar até o final para a glória dele. Santo Deus, adoramos o teu nome. Te agradecemos por este culto, pela palavra do Senhor, que nos mostrou que a salvação vem do Senhor e que o Senhor fez a obra redentora. Cristo Jesus se entregou ali naquela cruz do Calvário, morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está reinando. Ele reina sobre tudo e sobre todos, e um dia voltará para nos levar e vivermos também essa vida maravilhosa na tua presença. Glória ao Senhor, que essa fé esteja em nosso coração, que o nosso caminhar neste mundo seja com fé naquilo que o Senhor prometeu e nas promessas que serão certamente cumpridas. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, você que nos acompanha através da internet, venha participar presencialmente para a honra e glória do Senhor. Cumprimente os irmãos que estão ao teu lado, e eu estarei ali na porta também cumprimentando a todos os irmãos.